capítulo 1 ainda. Ser membro da igreja significa ser ativo e funcional. Sabe o que é necessário fazer para continuar sendo membro de um clube de campo? Pagar a mensalidade. Faça isso e as pessoas estarão disponíveis para atendê-lo. Sabe o que é necessário fazer para continuar sendo um membro bíblico de uma igreja? Doe abundantemente, sirva sem hesitação. Observe a palavra em itálico, bíblico. Claro, você pode permanecer nas listas de membros de muitas igrejas sem nunca aparecer ou ofertar. Você pode permanecer nas listas de membros ativos de uma igreja mesmo sendo um cristão ANP, apenas no Natal e na Páscoa. Você pode até mesmo ser um membro respeitado em várias igrejas por doar uma boa quantia a cada ano, ainda que nunca levante sequer um dedo para servir em algum ministério. Mas, por favor, entenda, esse tipo de membresia não é do tipo bíblico. Esse entendimento sobre o significado de ser membro foi feito pelo homem. Está centrado no homem e é sustentado pelo homem. É totalmente contrário àquilo que a Bíblia ensina. Essa visão não tem espaço em nossas igrejas. O conceito bíblico de membresia envolve contribuir sem colocar condições para fazê-lo. O conceito bíblico de membresia enxerga os dízimos e as ofertas como dádivas alegres. Não há restrições. Ser membro da igreja, conforme a Bíblia, significa servir e ministrar como modo natural de fazer as coisas. Ser membro da igreja, conforme a Bíblia, significa ser um membro verdadeiramente ativo e funcional. Voltemos novamente a 1 Coríntios 12, para compreendermos esse conceito de modo mais profundo. Paulo usou a metáfora do corpo para falar da igreja por duas razões principais. Em primeiro lugar, o corpo é um todo unificado. Semelhantemente, a igreja deve estar unificada em sua missão, em seus propósitos, em seus ministérios e em suas atividades. Em segundo lugar, além de ser unificado, o corpo é composto de muitas partes. Pense nas partes mencionadas de 1 Coríntios 12, 26. O pé, a mão, o ouvido, o olho, o nariz, pelo menos indiretamente ao referir-se ao sentido do olfato. Cada uma dessas partes precisa funcionar. O pé deve andar, a mão deve agarrar e segurar, o ouvido deve ouvir, o olho deve ver, o nariz deve cheirar. Todos nós que somos membros da igreja devemos funcionar na igreja. O conceito de membro inativo da igreja é uma contradição. Biblicamente, um membro inativo da igreja é um membro que não existe. É por isso que somos exortados a conhecer nossos dons e habilidades, de modo que possamos usá-los da melhor maneira possível para servir a igreja, para a glória de Deus. O fato de haver tanta diversidade em nossas igrejas é uma de nossas fortalezas. Todos têm uma função, todos devem funcionar, todos devem ter um papel. Pelo fato de sermos todos diferentes, com dons e capacidades diferentes, funcionaremos de forma diferente dos demais membros. Mas se formos membros da igreja verdadeiros e bíblicos, seremos membros que funcionam. Uma das perguntas que você deve fazer a si mesmo e o Deus em oração é o seguinte: como posso servir melhor a minha igreja? Você jamais deve se perguntar se deve ou não estar se servindo à igreja, servindo a sua igreja. Se você for um membro, deve ser um membro em funcionamento. É simples assim. O primeiro compromisso. É difícil saber com exatidão as listas de membros das igrejas, nem sempre são fáceis de investigar. Em algumas igrejas simplesmente se recusam a encarar a realidade.
Mas, de acordo com as nossas melhores estimativas, acreditamos que a maioria das listas de membros das igrejas esteja superdimensionada por um fator de 3. Este é um número grande, realmente grande. Isso significa que se sua igreja tiver 300 membros em suas listas, é provável que tenha apenas 100 membros verdadeiramente bíblicos. Apenas 1/3 é composto por membros que funcionam. Apenas 1 em cada 3 contribui abundantemente e serve sem hesitação. Na verdade, estou certo de que muitas pessoas irão questionar os nossos próprios números, como números grandes demais. Elas irão questionar se realmente 1 a cada 3 membros são membros bíblicos e funcionais, acreditando que o número possa ser ainda menor. Mas você está assumindo um compromisso diferente. Você está se comprometendo a ser um membro segundo aquilo que a Bíblia diz, da maneira que Deus planejou. Você está se comprometendo a se doar de maneira alegre e abundante. Você está se comprometendo a servir e ministrar sem hesitação. Você está se comprometendo a ser um membro funcional da igreja. O primeiro compromisso: eu sou membro da igreja. Gosto da metáfora sobre o conceito de ser membro. Ser membro da igreja é diferente de ser membro de uma organização secular ou de um clube de campo. O significado de ser membro da igreja nos é dado em 1 Coríntios 12. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Por ser um membro do corpo de Cristo, deve ser um membro funcional e atuante, quer que seja um olho, quer que seja um ouvido ou uma mão. Como um membro que funciona, eu irei doar, irei servir, irei ministrar, irei evangelizar, irei estudar, eu buscarei ser uma bênção para as outras pessoas. Lembrarei que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 1 Coríntios 12, 26.